Olá, pessoal. Então, essa aula é uma gravação para repor a aula que seria realizada ontem, dia 18/8, quarta-feira, da turma de matemática elementar, mas devido à paralisação proposta pelo sindicato, não pôde acontecer no seu momento síncrono, ok? Então, estou seguindo aqui as orientações das coordenações, das chefias. A gente tem que repor o mesmo momento, tá bom? Ah, em questão de conteúdo, para vocês terem acesso a essa aula, tá bom? Conteúdo da nossa aula de hoje, então, continuamos com trigonometria, nosso terceiro encontro de um total de 4 encontros, tá bom? Nós vamos falar sobre razões trigonométricas na circunferência. A parte que cabe a vocês estudarem, ou se você já lembra, você pode só fazer uma revisão, ou se tiver tudo dominado, pode acompanhar a aula normal, é acompanhar o capítulo 3 do livro didático, onde fala sobre arcos e ângulos. Eu vou tentar fazer um apanhado num resuminho só. É um capítulo curto. Essencialmente, ao final lá, ele vai te ensinar como que você mede arcos e ângulos numa circunferência trigonométrica, a relação que existe, né, os tipos de medidas de ângulos que a gente mais usa, por exemplo, graus e radianos, e qual a relação que existe entre eles, tá bom? Tudo isso é conteúdo do ensino médio, é bem simplesinho para poder estudar. Então, assim, eu deixei o capítulo separado lá, a parte da nossa referência, lembra? A referência é o livro 3 de Fundamentos de Matemática Elementar, que fala sobre trigonometria. E então o capítulo 3 trata só sobre arcos e ângulos, é uma introdução, um pré-capítulo 4, que é as razões trigonométricas na circunferência, que daí a gente vai precisar mesmo saber um pouquinho desses conceitos do capítulo 3. Então, se você tem alguma dúvida, para o vídeo aí, vai lá, lê esse capítulo, é bem simplesinho, tá bom? Senão você pode já dar sequência normal. Em todo caso, você não precisa pegar o livro inteiro, eu deixei o capítulo separado lá para vocês, a terceira atividade do bimestre, para vocês poderem baixar e ler, tá bom? Então, antes da gente falar das razões trigonométricas, eu vou fazer só assim um breve resumo do que é esse capítulo, mas um resumo mesmo, só assim, coisas práticas que a gente vai precisar para utilizar na hora, tá bom? Então, quando a gente for falar de razões trigonométricas, a gente está falando de uma circunferência unitária num plano cartesiano. Então, pensa assim, nós temos um eixo x, um eixo y, ok? Aqui a gente não precisa necessariamente chamar de x e y, porque não tem diferença. O importante é que seja um plano cartesiano, perpendicular, ok, entre si. Então, nós temos as noções de quadrantes, então tudo isso você vai ler lá com calma. Então, você tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. E aqui dentro você considera uma circunferência de raio 1. Então, vamos imaginar que aqui realmente seja, vou até mudar a cor, vamos imaginar que seja uma circunferência, ok? Então, finge que é uma circunferência, eu não estou usando um compasso nem nada. E a gente considera ela com raio 1, circunferência unitária, tá bom? Então, imagina que o raio dela seja 1, ok? Então, essa circunferência é circunferência unitária, raio 1. Ah, professor, se fosse um outro raio R qualquer, os resultados seriam todos análogos, ok? Então, assim, só por simplicidade que a gente considera como 1. A gente define, então, o encontro, né, como sendo a origem. À direita, ok? Então, você tem os valores positivos. Acima você tem os valores positivos para o eixo y correspondente, certo? Na verdade, a gente vai ver que esses u e v são eixos dos cossenos e eixos dos senos, então por isso que eu não chamei de x e y, mas vão ser eixos senos e cossenos. Abaixo, então, negativo, à esquerda, negativo. Você escolhe um ponto para ser a origem dos seus arcos. Então você vai lá, vai ler o que é um arco e tudo mais, mas então aqui, você tem a origem dos arcos aqui. E a gente vai fazer a nossa contagem de arcos positiva sempre no sentido anti-horário. Então, quando a gente vai falando de um arco positivo, eu estou girando no sentido anti-horário. Ok? Então, é assim que a gente mede ângulos e arcos aqui na circunferência. Ah, se aparecer um ângulo negativo, vocês vão ver que tem também. Então, a gente está medindo no sentido horário, tá bom? Outros pontos, então, que são referências até para a gente poder utilizar lá depois. Então, aqui é o ponto B, ponto A', o ponto B'. Esses pontos têm coordenadas padrões, como é uma circunferência unitária, por exemplo, o A tem coordenadas x igual a 1, y igual a 0. O B é 0 e 1. O A' é menos 1 e 0. E o B' é 0 e menos 1. Quem lembra um pouquinho do ensino médio aí vai lembrar. Por isso que, por exemplo, o seno de 0 é 1 e o cosseno de...
o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Por isso que o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. E assim para cada um desses outros. A gente vai falar disso com mais calma aqui na sequência do vídeo, tá bom? Depois, então, a gente define, né, o que é 1 grau numa circunferência e o que é 1 radiano. O que é 1 grau, de maneira resumida? Então, é você pegar, digamos, vou pegar um pontinho, vou abusar aqui, vou poluir a nossa anotação. O verde acho que dá. Vou pegar um ponto P aqui, ok? E de modo que esse arco A, deixa eu pegar uma retinha aqui, de verde também. O arco AOP represente 1 sobre 360 da sua circunferência, ok? Então, o que você está fazendo essencialmente? Você está pegando a sua circunferência, está dividindo em 360 partes iguais, ok? Então, 1 grau, aqui é claro que é muito maior do que 1 grau, porque eu ocupei muito da circunferência. 1 grau, então, é um arco que representa 1 sobre 360 avos da sua circunferência, ok? E o que é 1 radiano? 1 radiano é o seguinte, então a gente tem uma circunferência que tem raio 1, ok? E a gente pega esse 1 e rebate ele para cima. Imagina aqui o seguinte, olha, eu vou fazer uma retinha de 1 unidade aqui para cima, como se fosse um compasso. Agora, com esse compasso, então, eu desço ele e marquei um pontinho aqui. De A até, sei lá, esse ponto Q, digamos, você tem, então, o comprimento, né? O que você andou aqui, uma unidade, você andou de A até Q. Você andou o seu raio, ok? Então, 1 radiano é exatamente, digamos, se fosse A ou P, né, esse medido do nosso raio, só para aproveitar o mesmo desenho, para não ficar poluído igual está lá. Então, e esse tamanho de A até P fosse exatamente o seu raio, né, no caso, 1 unidade. 1 radiano é exatamente esse ângulo. É a medida, então, de ângulo que você faz, do arco que você faz, quando esses limites, o A e o P, têm exatamente o tamanho do seu raio. Não importa qual for o raio, né? 1, 2, R, eles acabam uma coisa compensando a outra. E a gente aprende que existe, então, uma relação entre grau e radiano. Qual é a relação entre grau e radiano? A gente aprende o seguinte, quando a gente fecha uma volta inteira na circunferência, então eu ocupei os 360 pedacinhos, então eu tenho os 360 graus da minha circunferência. Isto vai dar o comprimento de 2π radiano. Ok? Ou você pode lembrar pela metade, né? Então meia circunferência, 180 graus, equivale a π radiano. Então vocês vão ver que é muito comum nós trabalharmos, na verdade é a unidade de medida padrão, é trabalhar com radiano, o π radiano, para medida de ângulos, em vez de falar em graus. Mas aqui uma regrinha de 3 você consegue. Por exemplo, se eu estiver falando lá de π sobre 4 radiano, você chama de x e descobre qual é o grau. Ah, se eu tiver, sei lá, 45 graus, eu chamo de x e descubro qual é a medida em radiano. Eu falei 45 e π sobre 4 porque exatamente eles se equivalem, né? Você lembra aqui, se eu dividir por 2, eu tenho 90, π sobre 2. Se eu dividir por 2 de novo, 45, π sobre 4, ok? Então é uma regrinha de 3. Uma última observação, então, como eu falei, eu fiz um resumo do capítulo aqui em alguns poucos segundos, é o seguinte, nós, por padrão, uma convenção, você não fica escrevendo π radiano, por exemplo. Quando eu vou escrever π radiano, para falar sobre ângulo, eu vou deixar simplesmente escrito como π. Então, por exemplo, o ângulo de 180 graus, o ângulo de π radiano, você não vai escrever π rad, você vai escrever simplesmente π. Não confundir com o número irracional π, que é aquele 3,14 e tudo mais, ok? Essa é a nossa medida aqui em graus, tá bom? No caso, perdão, em radiano. Existem outras unidades de medida? Existem, para ângulos, não são mais muito utilizadas, por exemplo, uma delas é o grado, que você divide a circunferência, em vez de ser em 360 partes, você divide em 400 partes, mas não é mais padrão, convenção utilizar, ok? Então, como eu falei, era um resuminho para a gente poder não ficar muito perdido quando for falar sobre, por exemplo, radiano lá no ciclo trigonométrico aqui, tá bom? Que a gente vai estudar. Então, vou começar com as noções gerais, estão começando a aula, então as nossas noções gerais, para podermos, então, definir seno e cosseno de maneira generalizada numa circunferência, ok? Uma circunferência trigonométrica. Então a gente vai considerar esse ciclo trigonométrico que eu desenhei aqui
com as convenções e orientações já definidas. Então, quando eu for medir ângulo positivo é no sentido anti-horário, quando eu for medir negativo é no sentido horário, os eixos são perpendiculares, a circunferência é unitária e tudo mais, tá bom? Então, essa é a nossa convenção padrão. Então, considere o ciclo trigonométrico. Eu vou dividir aqui agora, vou tentar quadricular para ver se a nossa circunferência sai um pouquinho melhor, daí eu tiro esse papel quadriculado daqui, tá bom? Então, sei lá, vou pôr um eixo, nosso eixo X, nosso eixo Y, ok? Vou pegar um pouquinho mal o Y, ficou espremidinho. Pronto, acho que talvez melhorou agora. Vou tentar desenhar aqui algo próximo de uma circunferência. Digamos, então, todos... Faltou aqui para fechar a circunferência. Tá quase. Passou um pouquinho. Acho que agora é o mais próximo que eu vou conseguir. Eu adotei 4 quadradinhos como sendo a nossa unidade de medida, tá bom? Então esses 4 formam um, tem 4 para cima para cada lado. Acho que é o mais perto que a gente vai conseguir chegar de uma circunferência desenhado à mão, tá bom? Então nós temos aqui um ciclo trigonométrico. Eu vou tirar então, de novo, vou voltar à maneira normal, porque assim fica parecendo melhor, até para a gente poder escrever. Então aqui nós temos um ciclo trigonométrico, tá bom? Temos um ciclo trigonométrico. A origem, como eu falei, o A é a origem dos arcos, né, onde a gente faz a contagem, ok? Então, o raio da nossa circunferência é exatamente o tamanho do segmento A, e aqui pra gente, como é um ciclo trigonométrico, é um círculo unitário, tá bom? Então é 1, vou botar aqui de vermelho para você lembrar que é unitário. Olha, então, mede 1. 1 que, sei lá, 1 centímetro, 1 metro, uma unidade sua de medida, não importa, tá bom? Isso não é muito importante nesse momento. O importante é que seja, então, como convenção, uma unidade de medida, tá bom? Então, os outros pontos bases que aparecem, então, o B, A', B', ok? E aí, aqui agora, a gente vai definir alguns eixos. O eixo dos senos, o eixo dos cossenos e o eixo das tangentes. Então, depois também das cotangentes, tá bom? O eixo X, gente, lembra então aqui horizontal, que a gente chamou de U aqui, vai representar para a gente o eixo dos cossenos. O eixo Y, vertical, então vai ser para a gente o eixo dos senos. Já vou introduzir aqui 2 eixos auxiliares, que é o eixo da tangente e da cotangente, tá bom? Por enquanto, acho que tá bom a gente falar por isso. Então, a convenção padrão, então, da origem para a direita, positivo, da origem para cima, positivo. Para baixo, então, negativo, negativo. Então, aqui dentro nós vamos ter o mundo onde os senos são positivos, negativos, os cossenos são positivos, negativos, e a mesma coisa para tangente e cotangente, tá bom? Mas sempre lembrando, então, que esses arcos são medidos assim. Só para a gente lembrar, né, então assim, isso eu suponho que ou você já lembrava ou então revisou. Por exemplo, quando eu falar do arco AB, eu estou falando de 90 graus, certo? O arco A linha, eu estou falando de 180 graus. Ou π radiano, aqui AB, π sobre 2 radiano, tá bom? Então, assim, isso tem que ficar claro para vocês. É importante ter feito essa revisão, tá bom? Qual é o eixo da tangente para gente? O eixo da tangente, aí eu vou voltar um pouquinho o nosso papel quadriculado aqui, a vantagem desse tipo de tela é essa. Então, o eixo da tangente, vou pôr de vermelho, por exemplo, é o eixo que é paralelo ao eixo dos senos e passa pela origem dos arcos, passa pelo ponto A0, ok? Então, eu vou botar aqui e já coloco a orientação dele, que é a mesma orientação do seno, ok? Então, este eixo aqui a gente vai chamar eixo das tangentes, ok? Então, eu vou até chamar essa retinha aqui de então, eixo T, para você se lembrar, ó, eixo das
tangentes. Então, qual é o sentido positivo? De A para cima, ok? Então, assim, vou colocar o maisinho aqui que você se lembra. Para baixo, então, sentido negativo. Junto com o eixo das tangentes, aparece o eixo das cotangentes. Eu vou pôr a cotangente de verde, tá bom? Qual é o eixo da cotangente? Então, é um eixo paralelo ao eixo dos cossenos, que passa pelo ponto B, ok? Então, passa pelo ponto B. Estou tentando deixar o mais alinhado possível. Ele é tangente, gente, à circunferência no ponto B, tá bom? Então, assim, só um parênteses importante, eu não vou escrever, mas deixa o comentário. O eixo das tangentes, então, é uma reta paralela, né, ao eixo dos senos que passa pelo ponto A. Ela é tangente à circunferência no ponto A, só encosta, portanto, no ponto A, tá bom? O eixo das cotangentes então, é também uma reta tangente à circunferência, só que passando pelo ponto B e paralela ao eixo dos cossenos, tá bom? Vou chamar aqui então de C, eixo das cotangentes, tá bom? O sentido positivo é o mesmo do cosseno, então, mais à direita e menos à esquerda. E vou puxar uma setinha e escrever aqui embaixo, senão fica muito poluído. Eixo das cotangentes. Ok? Bom, esses eixos U e V dividem a circunferência em 4 quadrantes, como eu já havia comentado, certo? Então, assim, a contagem aqui no padrão da matemática em geometria, em trigonometria, é sempre no sentido anti-horário. Então, esse primeiro, que forma um ângulo de 90 graus aqui, é o que a gente chama de primeiro quadrante, ok? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ok? Por exemplo, um ponto P pertence ao primeiro quadrante, então, digamos, um ponto P está aqui no primeiro quadrante, se ele está num arco AP, ou seja, se esse arco AOP é menor do que 90 graus. Um outro ponto P, aí eu vou apagar isso, senão vai ficar muito poluído o desenho, um outro ponto P está aqui no segundo quadrante, se ele está nesse arco, né, AOA, ou seja, meia volta, ok? Então, ele tem que ser maior do que 90 graus, mas menor do que 180. Ou maior que π sobre 2 e menor do que π. E você pode pensar em considerações análogas para os outros, tá bom? Quando que um ponto P estará no terceiro quadrante, no quarto quadrante, e assim sucessivamente, ok? Vou tirar de novo esse quadriculado, que fica melhor para poder escrever, mas na gravação vai aparecer para vocês o quadriculado na hora que eu usava o quadriculado. Então, assim, eu vou dizer o seguinte, um ponto P, então um ponto P que tem coordenadas x e y, ele pertence ao primeiro quadrante, C e somente C, aqui o x é maior do que zero, maior ou igual, e o y maior ou igual a zero. Ok? Aqui vou pôr na mesma linha, que eu economizo até uma linha, porque é um E. A gente vai ver que isso é muito importante para a definição de seno e cosseno. Aqui diz para a gente quando que um seno é positivo, quando que um cosseno é positivo. Então a gente vai ver que ângulos que são menores que 90 graus têm senos positivos. Um ponto P está no segundo quadrante, C e somente C acontece o quê? Bom, no segundo quadrante o Y é positivo. Não, olha só, a setinha orientação do Y é positivo, mas o X é negativo. Então eu tenho o seguinte, olha, o X é menor ou igual a zero e o Y é maior ou igual a zero. Ok? Então, você vai ver, por exemplo, que cossenos de ângulos que são maiores que 90, mas menores que 180 são negativos, mas os senos são positivos. Vou deixar para vocês escrever as considerações análogas para o terceiro e quarto quadrante, tá bom? Então, quando que pertence ao terceiro e ao quarto quadrante. Mas isso é bem simples, ok? É só uma questão de realmente olhar para o gráfico. Você olha para o gráfico e percebe relações simples. Olha só, no terceiro quadrante, x e y são negativos, né? No quarto quadrante, x é positivo e y é negativo, tá nesse pedaço. Então, eu ia deixar como exercício, mas já acabei fazendo, ok? Então, é o eixo onde todos são negativos. Então, por exemplo, ângulos que são maiores que 180 e menores que 270 têm senos e cossenos negativos. Olha, ângulos que têm
entre 270 e 360 tem cossenos positivos e senos negativos, ok? Então vou deixar isso aqui como observação. Isso vai ficar claro agora que a gente puder apresentar a definição de seno e cosseno, tá bom? Então vamos definir, vou mudar a página porque eu vou precisar fazer outro desenho da circunferência. Vamos definir seno, ok? Então vou chamar aqui de 2, a gente veio com as notações básicas. 2, vamos então trabalhar um pouquinho com o seno, ok? Então nós precisamos dessa circunferência de novo, só que agora eu vou olhar só para esse eixo dos senos aqui, né? Eu vou deixar a circunferência, o eixo dos cossenos e senos, mas a gente vai definir o que é o seno, tá bom? Então, aqui agora eu não vou fazer então tão bonitinho, até para o vídeo não ficar todo extenso, mas então, nós temos de novo o nosso plano cartesiano, ok? Desenho aqui são perpendiculares, aqui então, chamei de U, vou até escrever assim, fica melhor para vocês lembrarem. Eixo dos cossenos, eu vou pôr aqui o cos, tá bom? E o eixo dos senos, tá bom? Vou desenhar a nossa pseudo-circunferência, ok? Agora então aqui sem se preocupar lá com aquele monte de quadradinho igual eu fiz inicialmente. Então fingindo que realmente é uma circunferência, ela é unitária e tudo mais. E a gente vai definir o que é o seno. Então, desse ponto A, que é a origem dos arcos, tem aqui então A, a origem dos arcos. Então, vou pegar um número x que esteja entre 0 e 2π. Então, vamos pôr aqui assim o seguinte, olha. Seja x um número entre 0 e 2π. Depois a gente pode ver que não precisa ser 2π. A gente vai aprender como calcular senos e cossenos, por exemplo, de coisas negativas e de coisas que são maiores que 360 graus. Essas coisas, então, entendam ângulos. Senos e cossenos de ângulos negativos ou de maiores que 360 graus. Mas se a gente entender entre 0 e 360 graus, e entender que isso é um ciclo, então, por exemplo, eu estou na circunferência, eu fiz uma volta 360 graus. Se eu fizer 2 voltas, eu parei no mesmo lugar. Ah, eu fiz uma volta no sentido negativo, andei menos 30 graus, então eu parei por aqui. Isso vai ser o correspondente a algum ângulo positivo, ok? Por isso que é importante ver aquele capítulo de ângulos, porque lá isso é abordado, mas isso vira uma situação natural pra gente, tá bom? Então, eu vou pegar, eu tenho x, ok? E o que eu vou fazer? P é a imagem desse x no ciclo. Então, eu vou chamar de P a imagem de x no ciclo. Essencialmente, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui sobre A e vou medir, né? Calcular esse x, de modo que o ângulo que apareça aqui seja o x, ok? Então, sei lá, para deixar bem coloridinho, vou pegar de vermelho. Olha, então, aqui, digamos que fosse aqui, tá bom? Esse é o nosso x. E aqui é o P, que é a imagem dele no ciclo, ok? O que acontece com esse P? Ele tem duas coordenadas, um valor para x e um valor para y. Vou pôr pontilhadinho aqui para gente, para ajudar a gente a enxergar isso. Ó. Então, esse P tem um valor para y e um valorzinho para x, ok? Então, digamos que fossem P1 e P2. Então, esse P tem uma coordenada. Opa, tá saindo com a reta ainda, perdão, então deixa eu tirar aqui. Tem uma coordenada P1 e tem uma coordenada P2. P1 no eixo x, P2 no eixo y. P2 no eixo y. Qual é a definição para a gente, então? É o seguinte, gente. A definição, então vou colocar aqui a definição, é o seguinte. O seno desse ângulo x é o tamanho do segmento OP2. Vou destacar aqui, sei lá, de preto aqui, tá bom? É esse tamanho aqui, ó. Da origem até o OP2. Isso aqui é o seno desse ângulo x. O seno desse x, ok? Se você olhar lá e ainda lembrar assim, essa definição é toda condizente com o que a gente estudou de trigonometria no triângulo retângulo. Eu estava falando circunferência, mas é triângulo retângulo. Por quê? Olha, lembra o seguinte. No triângulo a gente aprendeu seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, observe aqui comigo. Eu estou desenhando o triângulo que tem ali dentro, e a gente observa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Então,
x e y, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, foram tomados perpendiculares. Então, esse aqui é perpendicular, ok? Então, aqui eu tinha o O, aqui, sei lá, eu tenho... não chamei, mas a gente pode... Não vou escrever aqui, senão fica poluído. Mas digamos que fosse um... Aqui em cima é o P. Então, digamos que aqui fosse um... M, por exemplo, ok? Então, nós temos o triângulo OMP, retângulo. Só que OP é o raio da nossa circunferência. Ele é 1, ok? Aqui é o nosso ângulo X. O ângulo X. OM mede P1. E MP é a mesma coisa que PP1, certo? PP1 mede a distância de P2, né? Ok? Então, o que é a definição de seno num triângulo retângulo? Cateto oposto, P2, sobre 1, ok? Então, é isso, né? É o tamanho do segmento OP2, ok? Isso se a gente fosse lembrar da definição lá de trigonometria no triângulo retângulo. A vantagem é que aqui a gente pode generalizar essa ideia, tá bom? Então, a definição do seno é simplesmente essa. Olha, o seno é o tamanho da imagem no eixo Y. Olha só, o tamanho do eixo Y. O cosseno vai ser o quê? O cosseno vai ser exatamente, né, eu vou deixar destacado aqui, mas eu vou retomar com calma depois. O cosseno é exatamente esse tamanhozinho aqui que eu pus de verde, tá bom? Eu vou deixar sem toda essa poluição visual para o cosseno depois, tá bom? Então, definição do seno é o tamanho do segmento OP2. Que propriedades possui o seno? Então, vamos falar algumas propriedades, tá bom? Algumas das propriedades. Olha, a primeira é o seguinte, é que se x é um ângulo que está no primeiro ou no segundo quadrante, então o seno de x é positivo, ok? Então, a primeira das propriedades é o seguinte, se x pertencente de 0 até 2π pertence ao primeiro quadrante ou pertence ao segundo, opa, botei o primeiro não, segundo, né, quadrante, então o seno de x é maior ou igual a zero. Ok? Maior ou igual a zero. Por quê? Está exatamente na parte positiva, né? Você está no primeiro ou segundo quadrante, o y está na parte positiva. Então, o seno é positivo aqui para cima, ok? Ah, e se tiver no terceiro ou no quarto quadrante? Então, se x pertence ao terceiro quadrante ou x pertence ao quarto quadrante, então o seno de x ele é negativo, ok? Aqui ficou parecendo seno n é seno x, ok? Menor ou igual a zero. O que significa pertencer, então, ao primeiro quadrante? Significa o seguinte, ó, a gente está escrevendo a notação de radianos. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se o x está entre 0 e 180, é negativo. Ou se anula. E nesse caso, a gente está dizendo o seguinte, olha, se o x está entre 180 e 360, ok? Aí você fala, professor, mas eu vou considerar nos dois? Então, assim, se você quiser colocar aqui sem o igual, então você põe assim, ó, o x é menor que 180 e aqui você tira o menor ou igual. Não há problema nenhum, tá bom? Você vai dizer, olha, é sempre negativo se for menor, se tiver entre π e 2π, ok? Aí você, no caso, também tira o 2π, porque o 2π fecha a volta, coincide com zero, tá? Aí fica a seu critério escrever. Eu vou manter o padrão, já que eu tinha escrito, tá gravando, vocês podem assistir e fazer essa anotação. Mas como eu tinha escrito menor ou igual, vou deixar assim. A gente resume isso da seguinte maneira, olha, um resuminho, um esqueminha para a gente lembrar do sinal do seno e do cosseno, ok? Então, o sinal do seno, eu tenho a nossa circunferência, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Aqui eu estou falando do seno, certo? Então, lembra aqui a gente está se referindo ao seno. Seno é positivo no primeiro, no segundo, negativo, terceiro e quarto quadrantes, tá bom? Uma terceira propriedade que também vai valer para o cosseno é o seguinte, o maior valor que ele pode assumir é chegar aqui em cima, para o seno, é 1. E o menor valor é menos 1. Então, o seno, né, para todo x entre 0 e 2π, depois a gente vai ver que não precisa ser entre 0 e 2π.
tá bom? Pode ser qualquer. Vale o seguinte, menos 1 menor ou igual a seno menor ou igual a 1. Ou seja, o seno está sempre entre menos 1 e 1. Você pode escrever isso aqui de outra maneira, olha, dizer que o seno, né, em módulo é sempre menor ou igual a 1, ok? Isso é o equivalente a escrever o que eu defini aqui em cima originalmente, tá bom? Não há problema nenhum. Então está aqui resolvido, tá bom? Uma terceira, vou precisar quebrar a página, então só um pouquinho aqui, quebrar a página, para uma quarta e última propriedade para o cosseno, perdão, para o seno, que é o seguinte. Nós sabemos, pela definição agora, calcular alguns valores de seno, ok? Então, vamos começar aqui do básico. O que será o seno de zero? O seno de 90, eu estou escrevendo em radiano, tá bom? O seno de 180, o seno de 270 e o seno de 360, ok? Estou escrevendo em radiano, como foi, é padrão a gente usar em trigonometria, anotação em radiano, tá bom? Então, eu escrevi em radiano, espero que vocês já estejam familiarizados com essa convenção, tá? Mas é o seguinte, a gente só precisa lembrar a definição, olha só. Qual é o ângulo zero, gente? Zero é aqui, eu fico sobre o próprio A, eu não andei nada, eu não tenho nenhuma altura aí para cima. Então, se o seno é o tamanho de OP2 e eu não andei nada, ele é zero. Então pronto, o seno de zero é zero. 90. Então 90 é justamente quando a gente chega aqui no ponto B. Lembra? A, B. Então, você atingiu a altura máxima. Nessa altura máxima, lembra até as coordenadas, gente? Vou botar as coordenadas para vocês lembrarem. Ó. 1 e 0. O eixo do seno é o y, é 0. Aqui, quais são as coordenadas? 0 e 1. Né? O eixo do seno é o y. Ó. Você atingiu a altura máxima. Então, o seno de 90 vale 1. Seno de 90 vale 1. Bom, 180, gente. 180, então, bem aqui, ó, nosso ponto A'. Né? Você, de novo, está sobre o eixo dos cossenos. Você não andou nada. Então, é porque o seu seno é zero. Lembra as coordenadas? Menos 1 e 0, ó. Então, o seno é zero. Vou escrever de azul aqui, só para manter o padrão, tá bom? 270 graus, gente. 270 graus é justamente quando você chega no ponto B', né? Você fez 90, 180, 270. Esse é 0 para o eixo X, menos 1 para o eixo Y, né? Você tem o mínimo para o seno. Então, o seno vale menos 1, ok? Então, o seno aqui é menos 1. Bom, gente, e 360 graus? 360 graus é exatamente quando você fechou a volta. Você chegou no A de novo. Então, o de 0 tem que ser igual ao de 360. Então, tem que ser 0 de novo, ok? Então, a gente agora aprendeu alguns valores a mais de seno, tá bom? Olha, então eu vou pôr uma observação, porque isso aqui eu fiz em sala com vocês. Lembra que a gente tinha montado uma tabelinha para seno, cosseno e tangente? E aí nós tínhamos o seno de 30, 45 e 60. Aqueles valores continuam valendo aqui, então eu não vou deduzir eles de novo, tá bom? O seno de 30, gente, 30, π é 180, então se eu divido por 6 é 30. É meio. O seno 45, π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Ah, e o seno de 60, então 180 por 3, perdão, raiz de 3 sobre 2. Depois a gente monta, eu não montei a tabela ainda porque eu não defini ainda cosseno com vocês, tá bom? Mas a gente, agora o que a gente tem é o seguinte, antes a gente já conhecia seno de 30, 45 e 60, agora a gente já conhece um pouco mais, né? Porque 30, 45 e 60 e a gente conhece de 0, 90, 180, 270 e 360, tá bom? Esse, então, é o conceito básico
de senos, tá bom? Uma recomendação para vocês, então eu vou deixar aqui uma recomendação, claro, sempre resolver os exercícios. Vocês podem ver lá no livro didático, o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, nas páginas 47, não, perdão, páginas 44 e 45. O número do exercício que é 47. Então, as páginas são 44 e 45, os exercícios são os números 47 ao 53, tá bom? E aí, se houver alguma dúvida, depois é só me procurar, tá bom? Então, recomendação boa é tentarem resolver esses. Se o segundo tópico nosso era o seno, o terceiro só pode ser o cosseno, então, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o cosseno. Então, vou quebrar a página aqui de novo. Vou quebrar a página. E aí, então, o nosso terceiro tópico é o cosseno. Bom, gente, eu já antecipei um pouco a ideia do cosseno, né? Então, vamos aproveitar esse desenho aqui, olha. Se o eixo do y era o seno, então o eixo do x é o do cosseno. O que vai mudar para a gente? Qual é a definição? Se a gente pegar esse desenho aqui e colocar lá embaixo, olha, a definição é o seguinte. O cosseno é o tamanho do segmento OP1. OP1, então é o nosso cosseno. Vou ver se eu consigo selecionar e copiar isso aqui, que eu não preciso fazer esse desenho lá de novo. Se for possível, fica bem bacana, vai ajudar bastante, a gente ganha até um tempinho bom. Colando ele aqui embaixo, então. Pronto. Veio só o que a gente precisava. E aí, então, assim, o que eu vou fazer é precisar apagar aqui, ó. Aqui, então, eu não estou interessado mais no eixo do seno, mas sim no do cosseno. Então, qual é a definição? A definição para o cosseno, né, a definição do cosseno que a gente está falando, é o seguinte: o cosseno desse mesmo ângulo x é o tamanho do segmento OP1. É o tamanho do segmento OP1. Então, vamos supor aqui, eu tinha botado de verde lá atrás outra hora. Então, é esse tamanho aqui, ó. Esse OP1 é o cosseno, ok? Então, isso aqui é o cosseno de x, no caso, tamanho OP1. Só para voltar um pouquinho, se você olhar para esse desenho que eu tinha feito aqui originalmente, né, do triângulo, eu falei que não ia poluir na hora que eu fosse fazer para o cosseno, mas o que é o cosseno? É o cateto adjacente, que mede P1, sobre a hipotenusa, que mede 1, ok? Então, o tamanho do segmento OP1. Bem simplesinho. Propriedades do cosseno. Então, assim, pensando, né, de maneira similar que a gente fez para o seno. Quais propriedades o cosseno possui? Bom, gente, é muito similar agora, né? Uma vez que a gente entendeu seno, entender cosseno, certo? Porque o cosseno agora é o eixo x. Então, observa o seguinte. Quando que o cosseno é positivo, gente? Então, quando está na parte positiva do eixo x. Então, tem que estar no primeiro ou no quarto quadrante. Então, o cosseno é positivo se x pertence ao primeiro quadrante. Então, o cosseno é maior ou igual a zero. E se x pertence ao quarto quadrante, o cosseno é maior ou igual a zero. Então, vai ser negativo quando? Quando o cosseno, então, nossa segunda propriedade, é o seguinte. Se ele está no segundo quadrante, né, o nosso ângulo, então, o cosseno é negativo. E se está no terceiro quadrante, o cosseno, então, é negativo, tá bom? Depois vocês podem escrever com os detalhes todos, igual a gente fez aqui, tá? Mas, então, é isso que acontece. Você pode lembrar com um resuminho, aquele resumo é bom, né? Pra gente lembrar, olha, o cosseno é positivo e negativo aonde? Então, aqui agora eu estou falando do cosseno, né? O cosseno, então, vou dividir a nossa circunferência. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Negativo, então, no segundo e no terceiro quadrante, tá bom? Terceira propriedade. Eu falei que essa terceira equivalia também para cossenos.
Olha, cosseno é o eixo x, o mínimo é menos 1 e o máximo é 1. Então, o cosseno, né, para todo x, a princípio entre 0 e 2π, depois a gente vai ver que pode extrapolar isso, vale o seguinte: menos 1 menor ou igual ao cosseno, menor ou igual a 1. Ou você pode escrever de maneira resumida que o cosseno em módulo é menor ou igual a 1, ok? Quarta e última propriedade, aí eu vou precisar quebrar a página igual eu fiz lá para o seno, é os valores de senos, de cossenos, no caso, para os ângulos de 90, ou 0, 90, 180, 270 e 360, ok? Então, bom, olhando aqui, cosseno de 0, eu estou sobre a origem, o A, eu não andei nada. Cosseno é o eixo x, então vale 1. Então, cosseno vale 1. Bom, por esse motivo, então vou olhar primeiro para o 180. 180 eu fiz meia volta, então menos 1. 360 a gente fechou a volta, dá 1 de novo. Então, menos 1 e 1. 90 graus, então eu estou sobre o eixo y, olha só. No B, dá 0. Ah, 270 graus, fechei outro pedaço de volta aqui, ó. De novo, estou sobre o eixo y, então cossenos de 90 e 270 vale 0. Observação, a mesma observação que eu fiz pro seno, tá bom? Olha só, nós tínhamos aqueles ângulos fundamentais, 30, 45, 60, eles continuam valendo aqui, tá bom? 30, 45, 60, não deixa de valer, tá bom? Formalmente eu deveria provar isso, mas então eu estou afirmando para vocês, e a demonstração é igualzinho que eu fiz em sala e ficou gravado, então não tem por que fazer, tá bom? Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio, tá bom? Deixa isso, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora não estava programado na minha aula, mas não custa, só então vou montar aquela tabela um pouco ampliada para vocês, tá bom? Eu vou só, vou quebrar a página que eu acho que fica melhor, vou pôr uma página nova e talvez se eu puder, nesse momento, rotacionar ela, ajude a gente. Só um pouquinho. Então, acho que nesse momento esse pedacinho aqui fica melhor assim. É o seguinte, então eu vou montar aqui um mundo dos senos, o mundo dos senos. Então, os senos. Vou descer mais uma linha, vocês já vão ver por quê, então. Mundo dos senos. E aqui, então, o mundo dos cossenos. Eu não falei da tangente, por isso que eu deixei para lá ainda, tá? Eu acho que aqui já dá. Então, seguinte. Vou passar aqui a régua. E vou passar uma outra régua pontilhada, porque elas são a mesma coisa. Eu estou fazendo um extra aqui para ajudar vocês. Olha, então é o seguinte. Eu vou pôr aqui em cima, gente. Opa, perdão, faltou pegar a régua. Vou pôr aqui em cima pra gente o seguinte. Em cima graus, embaixo radiano, tá bom? E o que a gente aprendeu? Então assim, eu sei, tirar a régua agora para poder escrever. Nós falamos lá então, só para lembrar vocês, então, só para vocês lembrarem, radiano e aqui em grau, tá bom? Então o que a gente aprendeu? Olha, a gente aprendeu que para 0 radiano, nós aprendemos o valor de seno e cosseno. Mas 0 radiano vale 0 graus, ok? Então, agora, gente, eu vou usar só a cor preta, senão vai ficar muito assim colorido, fica horrível, tá? É só para vocês lembrarem, né? Qualquer um, qualquer outro, porque talvez no primeiro momento vocês estão tendo contato. Então, 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4.
60 graus, π sobre 3. 90 graus, π sobre 2. 180 graus, ainda ficou, foi grande a tabela. 270 e 360. Depois, se for o caso, vocês melhorem isso aí. Opa. Então, 270, 360. Então, aqui é π, 3π sobre 2, 2π. Ok? Então, a gente aprendeu que o seno ele é 0 para 0, 180, 360. O cosseno é 1, menos 1 e 1. Sei lá, de outra cor, azul. Para 30, vale meio. Aqui, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e meio. Nós aprendemos que o seno de 90 é 1, 270 é menos 1 e os cossenos são zeros, ok? Essa tabela continua. A gente poderia, por exemplo, acrescentar a linha da tangente, mas eu ainda não defini tangente com vocês. E algumas perguntas poderiam ser feitas. Professor, se eu sei seno de 30 e 45, será que eu consigo achar o de 75? Achar o de 15? E a gente vai ver que sim, tá bom? Mas ainda não nesse momento, tá? Então, assim, conhecendo esse, a gente consegue vários outros. E combinações, você pode falar, professor, eu sei de 180 e de 45, será que eu consigo de 225? Consegue, né? Com de 30 a gente consegue o de 150 e vários outros, tá bom? A gente vai ver que existe uma coisa que chama redução ao primeiro quadrante, tá bom? Com essa redução ao primeiro quadrante, a gente consegue falar sobre essas coisas, ou seja, pegar ângulos que estão em outros quadrantes, por exemplo, eu pego um ângulo que está aqui no terceiro quadrante, se eu souber o correspondente dele no primeiro, eu sei calcular o seno e o cosseno dele no terceiro, desde que eu saiba no primeiro, e lembre dessas regras de sinais. Olha, no terceiro e no primeiro eles têm sinais trocados, então se no primeiro é positivo, no terceiro tem que ser negativo, tá bom? Deixa eu quebrar a página de novo, porque aí eu consigo voltar à página normal e manter o fluxo aqui para a gente continuar nesse finzinho de aula, tá bom? Bom, partindo para o final da aula, que a gente já está chegando nos 45 minutos de aula, que é o período síncrono com vocês, eu vou deixar então mais uns exercícios, só que agora sobre cosseno, tá bom? Então a recomendação é que vocês vejam os exercícios sobre cosseno, que estão nas páginas 49 até 51, então estão entre as páginas 49 a 51, e são então os números na sequência, então 55 ao 63, tá bom? Esse era o que estava programado para a nossa aula síncrona, ou seja, ao vivo dessa semana. Ao longo dessa semana, então, estava programado que eu deixasse outro pedaço para vocês, que é a parte assíncrona, que a gente não tem condição de assistir, tá bom? O que eu vou vir falar nessa assíncrona com vocês? Vou falar, então, vou dar sequência exata a esse conteúdo, tá bom? Eu só não vou postar junto para o vídeo não ultrapassar o limite. Mas nós vamos falar sobre tangente, cotangente, secante e cossecante. Depois, as relações que existem entre essas definições apresentadas para vocês. E, por fim, a redução ao quadrante. Eu acredito que essas relações e a redução ao quadrante já sejam no formato síncrono já na semana que vem, tá bom? Então, com isso eu vou ficando por aqui, tá? E agradeço vocês, espero que vocês assistam, porque faz parte realmente do complemento da aula. Então, uma boa semana para todos vocês e até a próxima.